Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que é a minha Scientific Advisor, Thaís Alves. Pô, que honra, cara, adorei! Na Unity da vida, você é minha Scientific Advisor. Porque eu sou sua companion, na verdade? Verdade, Estamos aí juntos, né, nessa Ou no caso, empreitada. a minha doutora, né, porque Scientific Advisor é doutora. É verdade. Olha, é verdade. Temos, então, hoje uma história com a Unity, olha só que legal. Sim, que saudade. Que saudade não, né, porque a gente tá revisando a Unity na série clássica Na também. série Aliás, clássica, é mesmo, um né? belo momento pra revisar esse two-parter agora da Moderna, porque entramos na era Unity. Exatamente, na o série clássica. time do DWBRcast não falha, que a gente veio falar hoje aí de The Sontaran Stratagem e The Poison Sky. Quarta temporada, Tennant, Tate e a Friminha voltando maravilhosa. Sim, já, a gente entra naquele... um mini arquinho da volta da Marta na série moderna, né? Isso, exatamente. E, cara, que delícia ter a Donna e a Marta no mesmo episódio, né? Sim, e que Eu delícia gosto muito. a gente vê a Marta sendo valorizada na série, porque isso Com é muito legal. certeza. A gente tem uma personagem que é construída lá atrás, ela ganha vários atributos e tal, ela escolhe sair da TARDIS. Isso. E ela não fica na merda na Terra. Você vê Não, que ela vai... vixe. Eventualmente, a gente ainda... Nessa hora o time não bateu tão certinho, mas ela vai aparecer em Torchwood ainda. Torchwood. Depois ela vai aparecer agora na Unity. Depois ela ainda vai fazer coisa com Torchwood. Então, assim, tipo... Ela cresceu muito como personagem. Ela não parou. Quando ela voltou pra Terra, ela não parou. E assim, a gente vê isso muito nítido, né? A diferença, a maturidade dela como personagem aqui nesse two-parter, né? Então, assim, é maravilhoso. A Donna também tá excepcional. A gente vê a família dela também um pouco mais, Pois né? é legal que a gente vê esse lance da... A gente tem duas companions que são bem distintas uma da outra, né? Super. E a gente vê elas trabalhando em conjunto. É muito legal, né? É muito Tipo, gostoso. o modus operandi delas é totalmente diferente, mas as duas ajudam muito, cada uma à sua maneira. Meu, é muito legal de ver, né, as duas trabalhando juntas assim. E o doutor, claro, no meio disso tudo. E a volta dos Sontarans, né? Primeira vez na série na série moderna, moderna. cara. Verdade. Muito legal. E vamos aí, então, revisar esse two-parter. Bora, porque tem muita coisa pra falar e tem muita referência a esse arco, episódio, two-parter. Exatamente. Então, bora. Vamos lá. Uma coisa importante de se falar logo de cara é que, veja, tem um bom tempo que eu não revia essa temporada. Eu Apesar também. de ser uma das que eu gosto mais, tem um bom tempo que eu não revia. E eu vou te falar, eu não lembrava direito das coisas desse arco. Eu desses também. dois episódios, Eu cara. lembrava de pontos-chave, claro, a gente lembra, mas assim... Mas cenas do colégio, a minha Passou cabeça batido? sublimou. Eu lembrava que tinha Eu lembrava um moleque. do moleque, também. Então, mas eu lembrava que tinha um moleque e que tinha muita tecnologia, mas eu não lembrava desse subplot do colégio Dos meninos, e dos né? moleques de laranja, tipo... Misfits, A minha, né? uma parada meio Misfits, a minha mente sublimou isso. Eu lembrava da Unity, eu lembrava do Sim, rolo. Claro. Então, eu não lembrava do rolo, sabia? O rolo que a gente tá falando é um dos soldados da Unity ali, os primeiros que vem a Gosma lá, que faz Os que o são clone. hipnotizados, Ele é o cara que faz o rolo em Vikings. Isso, na série Vikings, mas ele tá é o tão irmão do Ragnar. novinho. Sem barba. Sem barba, tipo, nem parece ele. A gente, na verdade, quando a gente pesquisou Vikings, que a gente descobriu que ele fez no Dr. Who. Mas digo, aí eu comecei a lembrar que ele tava. Mas a parada do colégio... a maioria dessas paradas eu não lembro. Eu não lembrava de um monte de coisas também desse two-parter, principalmente os fatos do primeiro episódio. Que do justamente Poison é o Sky. que tem Sontaran no título. O do Poison Sky eu lembrava mais fatos, assim, mas o primeiro, que só tá ali setando as bases da história, eu não lembrava de um monte de coisa, gente. Sim. Eu não lembrava do cara da Unity, por exemplo. Qual deles? Tem vários caras dele. O chefão, que em tese tá no lugar do é o brigadeiro. O de novo ocasião. brigadeiro. He Wishes, né? Nem ele não é brigadeiro. Não, tem que comer nem comendo muito arroz Não, mas com digo, feijão. nem a patente é essa. Não Mas ele é o encarregado ali do que seria o brigadeiro na série clássica. É a maior figura de comando ali naquele momento, A gente né? tem equivalentes de vários personagens. Por exemplo, a gente tem o Bento. O Bentinho. A Marta, ela não é a Scientific Advisor. Mas ela é quase a Scientific Advisor. Ela é praticamente uma Liz. Ela é praticamente um doutor, quase, né? É verdade, Tem ela uma hora funciona como um doutor. Tem uma hora que ela fala assim, eu consegui esse emprego por sua causa, porque eu tinha ganho de causa. Tipo, eu viajei com você, eu conheço um monte de coisa, e aí eu peguei o trabalho. Exatamente. Então assim, eu analiso isso como eu tô fazendo o que você deveria estar fazendo. Eu Tanto também que o cara até acho. fala, quando ele encontra o doutor,
bate continência, ele fala, para com isso, não de bater continência. Sem saudação. É uma... sem salute, né? Sem continência. Aí ele fala, não, mas é uma honra conhecer o senhor, inclusive você tá na nossa folha de pagamento ainda, você nunca pediu demissão, né? Você só... Porque a verdade é essa. Ele nunca foi demitido da Unity. Quando a gente chegar... Não, ele nunca foi demitido e ele nem nunca se demitiu. Não. Porque a gente vai ver quando chegar no quarto do doutor que assim, não é nada formal, ele chega e fala, tchau, eu vou ali. E ele não passa no RH, ele só some. Ele só para de voltar na Unity pra trabalhar. Exatamente. Assim, um dia ele acorda e fala, amanhã eu vou. E esse amanhã ainda não chegou, entendeu? Inclusive, na era Capaldi, a gente tem ele falando que ainda está. Ele nunca Nem saiu. sabia que recebia, né? Não, é muito engraçado. Ele não sabia que ele ganhava dinheiro. Isso é que é pior, que, né, em tese, cara? ele só era pago em carros, né? E em equipamento. Já que você falou do carro, vamos falar da pessoa que faltou. O desserviço que sentimos falta de uma pessoa neste arco. Eu vou te falar. Não só do Brigadeiro. Um arco com o Unity. Você não trazer... Por exemplo, o Nicolas Curtin tava vivo ainda nessa época. Não trazer ele machuca. Tudo bem. A gente perdoa mais ou menos. Aí tem vários que a gente vai falar assim, não trouxe o Bento, não trouxe o Yates, não trouxe a Kate Joe. Manning, não trouxe a Alice também. Falei legal que eu falei a Kate Manning solta, né? Não trouxe a Joe, não trouxe a Alice. Mas, pô, tem uma cena nesse episódio aí que ele pede, ele fala, me traz um Jeep. E os caras trazem um Jeep normal, sem alma. Um Jeep sem personalidade. Aonde tava a Bessie? Eu quero saber, vamos abrir um inquérito aqui. A única desculpa que eu aceito pra Bessie não tá aí é que ela tava no Peru com o Brigadeiro. Tipo, ele levou ela pra andar no Peru. Isso seria foda. Ele tá tomando conta pessoalmente da Bessie quando não tá com o doutor. Gente. Porque quando a gente tem o Brigadeiro voltando ali com o sétimo doutor, por exemplo, ele traz a Bessie pro doutor. Sim, então. Com plaquinha nova e escambau. Por que não trouxe aqui, cara? Eu fiquei muito incomodada. Denúncia! Eu fico mal, cara. Onde está a Bessie? Cadê o prop? Por onde anda? Aquele prop já não tá mais. Mas, pô, tem aquele cara lá que refez a Bessie perfeita. Gente, se a BBC quisesse... Ela compra uma... Ela fazia a Bessie. Uma frota de Bessie. Não, isso aí foi um Fiquei erro. machucado? Fiquei machucado. Fiquei ferida, fiquei bastante perturbada com essa questão. Mas tudo bem, eles usam um jeepzinho lá sem graça. Jeep sem alma, cara. Completamente sem alma. Jeep vai verde. Fazer o quê? Tudo bem. E o lance é o seguinte, né, gente? A Marta, como a gente falou, ela teve aí esse arco de crescimento enorme. E é ela que convoca o doutor, porque ela é que já está trabalhando na Unity, né? Sim. Aí ela que liga pro doutor e fala, então, precisamos de você. E aí ele vai. E é legal que quando ele chega, né, rola um estranhamento quando eles se veem pela primeira vez. Tipo, ela fica ali de longe, aí ele olha. Eu acho que dentro dele, eu sinto que ele tá pensando assim... Rapaz, será que ela tá bolada? Ela tá bolada comigo, porque a última vez que eles se viram... mas ela saiu. Ela quis sair, não foi com treta, não foi litigioso. Não foi com treta, mas ficou meio assim. Mas, tipo, em 2 segundos passa a animação, eles já começam a sorrir um pro outro e se abraçam, né? Não acho que ele... Não, ele pode estar pensando nisso. Mas teve esses segundinhos. Não, teve. Mas assim... Quando a gente lembra de quando ela saiu, não saiu tretada, não saiu brigada. Ele não atirou em alguém, ela achou errado. Não, mas ficou um clima ruim. Entendeu? Ficou um clima ruim, vai. Um clima por causa do Rosa Rose. Tudo bem, aquele negócio. E aí também tem todo esse lance de que agora ele está com uma nova companion. Sim. E aí tem a dona sai, aí elas se olham assim, né? É tipo quando você traz um gato novo pra casa. Isso! E o gato velho fica olhando assim, tipo... Estranhando. Aí não sabe se pufa, se vai ser amigo, se vai ser inimigo. E aí, tipo, não dá 2 segundos, elas estão super amigas. Porque ele fala assim, ai, gente, não briga, hein? Porque quando a Rose encontrou a Sarah Jane, rolou uma treta. Aí ele, ai, caramba, né? Então, a ex e a atual... Começa a achar que o problema é a Rose. Você não me começa! Não, mas não, peraí, vamos lá. Não, eu amo a Rose, mas você tá certo. Marta encontrou a Donna, ficou de boa. Donna encontrou a Rose, ficou de boa. Todos os companions encontraram todos os companions. De boa. Rose encontra o Mel companion. encontrou a Ace. De boa. Tudo bem que ali a Ace ainda não era companion, mas enfim. Companion encontra companion, de boa. Rose encontra qualquer outra companion, dá um ataque de pelanca. Treta. Não fale assim de minha Rosinha. Tudo bem que ela deu ataque de pelanca uma vez só. Pelo amor de Deus, só né, com gente? a Sarah Jane. Não, pelo amor de Deus, né, gente? E aí Tudo bem que a Sarah Jane também dá um ataque de pelanca, que ela falava, então... você me larga em qualquer lugar, agora que tá andando com a novinha, você não tem vergonha não? Você é um velho, eu acho que são as duas, né? A Rose e a Sarah Jane, elas têm uma
um attachment, né? Como é um apego maior. Enquanto as outras estão tipo, beleza, eu sei que ele viaja com outras pessoas, tudo bem, sabe? Enfim. E aí elas estão super amigas bem rápido, assim, tipo, a Marta já fala que ela tá noiva, e aí, não sei o quê. Elas ficam amigas em 2 segundos. Sim. E eu acho isso lindo. I think it's beautiful, assim. Eu acho maravilhoso. E o doutor, ele fica muito incomodado, tipo, vocês já são amigas? Desesperado, né? Ele muito tá querendo bom. entender também por que ele foi summonado ali. E aí a Marta já leva ele pra Unity e aí a gente já conhece a nova Unity, né, cara? Uma coisa importante também de lembrar é que ela liga pra ele no telefone dela. Isso! Que é aquele V3, V8, aquele que Motorolazinho. ficou na Tardes. Que está na Tardes até hoje. Desde aquela época. O celular que a Jodie usa é esse mesmo modelo. É o mesmo modelo. É o modelo da Marta. É o celular da Marta que ficou na Tardes. Sim! E aí ela já leva eles pra Unity ali e a gente conhece a nova Unity, né? Porque nos anos 70, Unity. ou seriam 80... Era tudo meio antigo naquela Era época. tudo meio antigo, né? Ele mesmo fala, né? Antes era mais rústico, né? Na minha época. Eu trabalhei aqui pra vocês. Eram os anos 70, ou 80, seriam os 80, né? Aquela referência de sempre. E tá tudo muito diferente, muito mais bonito, tecnológico, moderno. Preto, né? Que as coisas agora estão pretas, não estão aquele brancão de como é que chama? Hospital público, que é tudo meio branco. Sei que minha mãe trabalha no hospital público. É tudo verde e branco. Sabe? Parece um hospital. Parece um hospital, já não é mais assim. E os uniformes também mudaram, né? São versões repaginadas da Unity. Isso, que eu acho bem bonito, na verdade. Só um parênteses aqui, pra quem não escuta o review da série clássica, o que particularmente eu acho um absurdo, e pra quem não assiste a série clássica também, o que eu também acho um absurdo. Eu concordo com você. O lance 70, 80... é que rola uma discrepância na data. Isso, vamos explicar. A galera que escuta sabe, mas quem não escuta não sabe. Vamos explicar. Tem uma discrepância em relação à data que se passa a Era do Terceiro Doutor. Isso. O que acontece? A Unity, na verdade, ela foi introduzida na Era do Segundo Doutor. O Brigadeiro, ele é introduzido antes da Unity, quando ele ainda não era Brigadeiro. Ele era Coronel. E aí, a segunda vez que ele aparece, ainda com o Segundo Doutor, ele já é Brigadeiro. E já tem a Unity, porque na primeira vez era só um exército normal. Não tinha a palavra Unity nem nada. E esse arco que ele aparece com a Unity se passa nos anos 70, porque é no futuro. Isso! 70 e tralalá, não vou lembrar a data exata. E aí, beleza, acontece isso. Quando começa a Era do Terceiro Doutor, ele cai na Terra, a Unity pega ele e o Brigadeiro já conhece o Doutor. Sim. Então, em tese, e tipo, a Unity já tá gigante, já é uma operação imensa e tudo mais. Parece que passaram-se vários anos. Pois é, já deveria ser minimamente próximo 80. Dos anos 80. Ou, tipo, 2 anos de dar 80. Isso. Só que a série era feita em 70. A 7ª temporada é de 70, 1970. Redondinho. Então é aquilo. Beleza, se passa nos anos... A produção, óbvio, que é dos anos 70. Lógico. Mas só que tem episódios que dão a entender que se passa nos anos 70, tem episódios que dão a entender que se passa nos anos 80, porque cronologicamente deveria ser nos anos 80. Sim, porque, então tem porque essa... em tese, a última vez que a Unity apareceu, era um fim dos anos 70. E a não ser que, por mágica, em 3 meses tenham feito tudo aquilo... Não, impossível. A gente já tá nos anos 80. Exatamente. Mas, de qualquer forma... E rola essa discrepância e virou uma piada interna em Doctor Who. Né? Virou uma piada interna. Mas assim, eu acho assim, particularmente... que a Era Pertwee tem tanto cheiro de anos 70 pra mim, sabe? Não, tipo, a gente sabe, até porque nunca é mais a era datagem das... não é falar. Eles não falavam a data justamente pra evitar. Só que é muito difícil você acreditar que tudo aquilo se passa em 80 e pouco, entendeu? Não tem cara de anos 80. Exato, e aí o que acontece? Toda vez que a Unity volta... vai ter alguma piadinha com 70, 80. Aqui foi o 10º falando, mais pra frente a gente vai ter a Kate falando que, se você pegar os documentos dos anos 70 ou 80, depende da classificação, tipo... Essa piada é sempre recorrente sobre a Unity, ou zoar, né? ou dar uma explicada, tipo, não, porque o fluxo do tempo, porque a fenda, sempre dá cria uma maluquice. Cria um negócio no roteiro, com É. certeza. E a gente aqui tá vendo a Unity na ativa, na série moderna, de uma Bonita. forma muito mais, assim, né? Aprofundada. E aí a Marta, ela explica, né, que agora não é mais United Nations Intelligence Task Force. Unified Intelligence Task Force. E isso aconteceu porque a ONU, a própria ONU, pediu pra... Quando voltou a série moderna, né, e o Davis estava responsável, a ONU virou pro Davis. A ONU, a pessoa ONU. A ONU, né? Não, a Organização das Nações Unidas, ela falou pra BBC, olha, se vocês forem usar um dia... A UN, né? Tenta não falar Nações Unidas. O que acontece?
não é que a Unity seja ruim nem nada, não é. Ela sempre foi ela é ótima. Um meio ali, um grupo heróico e tudo mais. Sim. Só que pra evitar qualquer bosta, vai que vocês fazem uma parada que, sei lá, é controverso. Então tira, só pra não ter problema. Antigamente não dava nada, porque era nos anos 70, 80, dane-se, sabe? Não tinha essa... Mas é melhor evitar. E de qualquer forma, a própria Marta disse que a Unity, ela tem fundo, sim, das Nações Unidas. É só o nome que não é. É só o nome que eles estão mudando, mas ela ainda tá meio envolvida, né? Não, até porque... Não, ela tá. Tá super envolvida. Ainda vai ter Genebra no meio, tem tudo mais. Sim. O lance é que, assim, não tem também como apagar todo o histórico. É lógico. Tipo, eles não podiam chegar e falar sempre foi United. Não. Unified. United Nations. Sim. Foi fundada pela ONU. A gente sabe isso desde lá da Gênesis da coisa lá toda. atrás, então, lógico. Assim, beleza, a tá continuidade ali, não pode ser apagada, né? Mas já que a gente teve que trocar aí a pedido da ONU... fazer o quê, né? Então a gente dá uma explicação, né? E eu gostei da explicação. Sim. Achei que Unified tá super dentro e tudo bem. Particularmente eu prefiro United Nations, até porque é estranho, porque UNIT, United Nations... O N, né? O N, certinho, United Nations. Intelligent Task. Cada letra é uma coisa. Agora o Unified é uma palavra que vira duas só. letras. Pois devia ser UIT. Mas acontece, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Eu prefiro United Nations, soa melhor. A gente vai... Onde é que tem? É num quadrinho? Acho que é num quadrinho. Que é sim, num quadrinho do Nono, que ele vai parar lá na época do Brigadeiro. E aí ele encontra, ele fala com o Brigadeiro, tá não sei o quê. E aí o Jack fala assim, vocês da Unified Intelligent Task são foda, tá não sei o quê. E eu não sei se é o Bento ou o próprio Brigadeiro fala, Unified? Que negócio, assim, que história é essa? Tá tudo errado. Você nem sabe onde a gente trabalha, né? E aí, então, vamos falar dos vilões aí da vez. Que é a volta dos estudantes. Sontarianos, não. Que é a volta dos estudantes que estão querendo dominar o mundo. Os estudantes ali de Misfits. Na verdade, o estudante. Ou da escola Xavier para jovens, exatamente. Escola Jean Grey. Colégio Hartigan. 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 Que é o nome do garoto. Ratagão. É o Luke Hartigan. É o Ratagão. Não é Ratagão, não tô brincando. Particularmente, que sujeitinho. Ele é Luke Hartigan também? Ele é o Luke Hartigan. Ele é o Hartigan. Mas a escola é dele. A escola não é dele. A escola é dele? Não é tipo do pai? Caraca, não me liguei nisso. Ele ficou milionário porque ele era gênio. É verdade. Explicam lá É verdade, você tem razão. Tipo, ele é o diretor da escola. Caraca. Um moleque. Que pote, cara. E assim, particularmente, gente, sabe quando você pega o ranço da pessoa, aí o rostinho da pessoa já te dá trigger, já dá gatinho. O rostinho mais ou menos porque ele parece o Cascap. Ele parece o Nino, só que depois da porrada, né? Não, eu sei, mas é só bater o olho nele que eu falo... Ele é... ele tipo... tá naquela leva de personagem... É tipo o menino do Family of Blood lá, o Viserys. Eu bato o olho nele e falo... O Son of Mine. Puta que pariu, chato pra caralho. Mas é o personagem, né? Sim, gente, é o personagem. Isso é uma coisa muito importante. De Deus. É chato. Não é o ator. Porque o comprometimento é pro personagem ser chato mesmo. Tava escrito pra ser assim. Significa que ele é um bom ator. É pra ele ser meio obnoxious, assim, meio... sabe? Ele é cuzão, ele é autoritário, ele se acha o mais inteligente de todos, e ele é meio solitário nisso, porque ele é um gênio, e mesmo o povo que estuda lá, mesmo que eles sejam superdotados, não chega a um nível de brilhantismo que ele tem. Então, ele não é nem explicado, ele só é muito inteligente mesmo. Ele é muito inteligente mesmo, e ele subjuga ali os ele é um otário. Ele é o cara inteligente que é o otário. E aí, tipo, por exemplo, quando a Unity chega lá, né, porque o lance a Unity descobre que esse garoto tá envolvido, e aí a missão é justamente o doutor e o Jenkins, não com a Bessie, mas com o Jeep normal, eles vão até, né, a escola lá, e logo de cara a gente já vê que ele é um babaquinha, ele questiona a autoridade do doutor, ele questiona a Unity, não é pra você estar aqui, ele é muito chatinho, ele é sei lá, cara. E ele, assim, a real é que tem vamos adiantar levemente pro fim do episódio, dos 2 episódios, ele se redime no final. Sim, existe uma redenção. Mas até a redenção... ele é essencialmente ruim, porque ele se aliou com os Sontarans. Em algum momento os Sontarans entraram em contato com ele. Ele viu que ia ter um ganho ali em se aliar a eles, porque ele ia poder se juntar a eles e usar a tecnologia e subjugar os humanos junto com eles. E é isso. Você vê que tem uma hora que
Enfim, tem o teleporte lá, o portal. Aquela máquina, né? Isso. Que fica dentro da escola. Isso, ele chega a passar pra lá, porque primeiro o doutor pega, aí sai um Sontaran, ele bate boca com o Sontaran, depois o Sontaran conserta e o Luke vai junto com ele. Isso, ele vai pra lá. E lá, quando tem a hora que tá todo o Sontaran falando Sontaran, ele tá no meio, tipo, como se ele fosse da galera. Ele tá batendo a mão junto, assim, tipo, mano, se liga, você é um humano, porra. Só que, realmente, aí beleza, apesar de que a gente sabe que eles também estão cagando pro Luke, e, enfim, o plano dos Sontarans era eventualmente puxar o tapete dele. Sim. Tem uma hora que o comandante lá, o maior, ele fala assim, eu gosto do jeito que você pensa. Que você é frio, você é mais voltado pra vitória. Sim, são atributos que eu valorizo. Ele admira essas qualidades, entre aspas, esses atributos. Essas habilidades e tudo mais. Mas isso é lá na frente, hein? Mas assim, de novo, ele era apenas uma peça que eles usaram pra conseguir colocar o lance na Terra. Porque que a gente vai falar muito dessa tecnologia Atmos nesse arco, né? Nesse arco. Nesse two-parter. Cara, é o arco. Eu tenho muita É o arco. A galera que escuta as duas versões da BRCast vê que eu não confundo, mas assim, às vezes eu chamo o arco de episódio porque ele é um episodião mesmo. Eles quebrado são em pedaços. dois, E vira e mexe eu chamo two-parter de arco, porque de arco. É um arco. É um de arcão. 2 episódios, mas é um arco. Tem arco de 2 episódios da série clássica. Nossa, é mesmo. Tem arcos menores do que esse two-parter, né, na série clássica. Tem arco de 2 episódios de ou 20 de minutos. 3, Não, e tem arco que em tempo é menor. Em tempo é menor, né? E aí, tipo, a gente vai ouvir falar muito dessa Atmos, que é essa tecnologia do GPS que tá rolando não só em Londres, crítica social foda, não só em Londres, mas no mundo inteiro. Então, todos os carros do mundo são equipados com esse Atmos. Porque o Atmos nada mais é do que um GPS. Então, assim, inclusive a primeira cena, né, é o lance do carro da jornalista, lá da Nakashima. Sim. E o Atmos tá falando, vire à esquerda, vire à direita, vai em frente. E é muito crítica de GPS, né? Quando você tá dirigindo, aí você dá de cara com beco. Ou com muro. Ou com um rio. Gente, se você dirige... Ou você entra em locais que não era pra entrar, né? Se você dirige, eu tenho certeza, se você já usou o GPS, ele já te mandou pra um lugar que não existe. Ou já mandou você virar numa rua que era mão única. Cara, eu posso... passei por isso várias vezes. Eu tenho um parênteses muito engraçado sobre isso. Eu trabalhei num lugar uma época... Por favor. Que a gente tinha, enfim, tinha a empresa... E aí o GPS marcava ali, né? No mapa, você ia, tal lugar. E aí a pessoa chegava lá naquele lugar. E o lance é que, enfim, tinham várias filiais e uma das filiais trocou o endereço e não avisou pra matriz, né? E é complicado. E aí qual é o lance? O lugar onde era essa filial virou uma casa de especial, diversão adulta. Especial, tá? E aí as pessoas metiam no GPS, tipo, ir pra empresa X. E elas chegavam lá e era uma... Era outra coisa. Era uma casa ali de entretenimento, era de burlesco. Algo que elas não estavam esperando, né? Digamos assim. Então, assim, é muito crítica esse lance do GPS funcionando errado, que é muito engraçado. Sim. E todo mundo can relate, sabe? Tipo, todo mundo já passou por isso, ou vai passar. Alguém que conhece, é conhecido, né, esse lance do GPS. E não tem só isso, né? Não só o Atmos funciona como um GPS, mas ele quando é instalado no carro, e isso o doutor vai descobrir mais pra frente, ele tem um gás, né? E é muito legal porque no começo, né, a gente vê muito esse bate-bola do doutor lá dentro da Unity, com a Donna e com a Marta, e a Donna, ela vai fazendo esses questionamentos junto com o doutor. Então, por exemplo, quantos milhões de carros tem na Terra? 800 milhões, né? Por que eles querem tanto, né? 800, 600, sei lá. É um número muito alto, milhões. Por que eles querem instalar essa tecnologia em todo lugar? E é muito louco, porque a Donna, inocente, né, tadinha? Ela fala assim, nossa, se é uma tecnologia alien, será que eles querem ajudar a gente? Será que eles estão tentando limpar o ar da nossa atmosfera? Ela vai pensando melhor, né? Então, mas vamos lá. Ela não conhece os Sontarans. Não. Tipo, existem raças... Nem o doutor sabe que eles estão envolvidos ainda. Sim, mas existem raças que ajudam. Sim. E sem porquê. Tipo, por exemplo, a gente vai ver... A gente tá muito
sempre a gente pende a achar que o Alien é um vilão, é um monstro, é um plano maligno. Mas lembra ali no Twice Upon a Time? O lance é exatamente esse. Tipo, qual é o plano maligno? Não tem plano maligno. Não tem plano maligno. Isso. Não tem vilão. Nós somos aliens e estamos ajudando. É isso. Não tem shady business. É só isso mesmo. Mas nesse caso tinha, óbvio. Lógico. E aí, tipo, a dona ela já vai pra esse pensamento mais puro. E aí o doutor fala, então, mas espera aí. O carro pode ser uma arma. Então, se a gente tem 600 milhões de carros no mundo com esse negócio instalado, isso é um exército. É verdade. Se eles usarem isso pra coisa ruim, isso vai dar uma merda foda. Sim. E aí, ali, nas maquinações, ele vai vendo, ele vai pesquisando, ele vai caçando, ele vai fuçando. E a dona também. E a gente tem a Marta, claro, super envolvida nisso tudo também. Porque ela tá até mais acostumada do que a dona, né, a fazer esse tipo de investigação. Então, assim, ela também vai pegando coisas aqui e ali pra eles começarem a descobrir o que é a Atmos, por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, o que tá acontecendo. E eles vão lá na fábrica, né? E eles... É um galpãozão enorme, um negócio, assim, gigantesco. Eles passeiam por lá, tem o cara da Unity junto e tudo mais. E aí, a gente vê esses dois caras da Unity entrando em uma outra salinha, outro compartimento dentro dessa fábrica. E aí que a gente começa a descobrir as coisas esquisitas. E tem uma parada meio... que a gente vai ver ecoando ali lá pra frente no Rebel Flash, aquele lance. Não é a mesma coisa, não são Sontaras, não tem nada no Rebel Flash, mas parece, né? Aquela... Tem a ver. Mas é o tipo de coisa que você usou um exemplo muito bom quando a gente tava assistindo agora há pouco. Fede a sci-fi dos anos 90. Fede literalmente. Isso não é nos anos 90, óbvio. Não. Isso se passa na época que foi gravado e lançado. 2008. Mas tem jeito daquele dark sci-fi dos anos 90. Tipo Dark City, essas paradas, né? O cara saindo Arquivo X, essas coisas assim, eu sabe? Eu não sou muito versado em Arquivo X, não sei se tem esse Arquivo X, mas me lembra muito uma pegada... eu citei o Dark City, aí até Matrix não tem isso, mas tem uma estética meio Matrix. A estética. Tipo, o cara saindo daquela piscina da de gosma. Muito. E é um clone. É muito estética nos 90, né, lembra cara? até, apesar de não ser dos anos 90, isso é de agora, mas o S-Word tem um negócio meio parecido. Os robôs são criados de uma piscina de meleca. Assim, de meleca, né? De mingau. De gosma, né? E aí tem esses dois caras e eles estão ali, tipo... A gente tem que abrir aqui, a gente tem que saber o que tem aqui dentro, né? E eles abrem esse compartimento, um deles é o rolo, é justamente o rolo, né? Sem barba. Aí eles abrem esse compartimento e ali tem um corpo. Zumbi bizarro. Ele é humanoide, mas ele tá sem a boca feature ainda. Tá coisada e ele tem um cordão umbilical na nuca. Ah, sim. Ou seja, o cordão nucal. É verdade, o cordão nucal. Bom termo. E assim, é bizarro, é esquisito, é nojento pra caralho. É pra ser mesmo. É pra ser. É legal, eu curto. É muito estética sci-fizão antigo, assim. E é muito legal, porque ali o negócio, ele faz aquelas caras meio assustadoras, mas ele não chega a atacar, ele só volta antigo. Aí você acabou de falar que é dos anos 90 e ele tá chamando de sci-fizão antigo. Que aperto no peito que dá isso. A gente tá em 2020, os anos 90 não foi há 10 anos atrás, foi há 30 anos atrás. Porque quando a gente fala sci-fi antigo, a minha cabeça me joga direto pra, tipo, sci-fi anos dos 70, anos 50, 60. Mas realmente, cara, se a gente puxar um sci-fi dos anos 90, já é considerado um sci-fi antigo. Já é antigo. Gattaca é um sci-fi antigo. Gattaca é maravilhoso, todo mundo deveria assistir esse filme, porque tem uma turma deusa. É muito bom esse filme. Maravilhosa. E tem a ver com genética também, com perfeição genética. Sci-fizão maravilhoso. Eu citei Gattaca aí, que não tem nada a ver, mas... A gente tem os Sontarans, eles são basicamente isso, né? Uma raça clone. A gente descobre, por exemplo, em várias entradas a gente conhece mais sobre os Sontarans. Ali em Supremacia do Cybermen, a gente tem, né? Tem eles, claro. A Supremacia do Cybermen? Na Supremacia do Cybermen, que tem o Sontaran Prime, né? O Sontariano primordial. Que ele fala, né? Que ele é o sample da clonagem e tudo mais. Ele é o original. E por que funciona a base da clonagem, o Sontaran? Primeiro, porque eles são um exército, então é muito mais fácil. Segundo, porque você consegue engenhar a pessoa pra ser perfeita pro campo de batalha. Em Gattaca é algo parecido com isso. É parecido. Porque as pessoas, elas nascem a partir de engenharia genética. E aí só as pessoas perfeitas chegam a cargos importantes. Sim. E a galera que nasce a moda antiga, tipo a gente, vira
faxineiro, vira lixeiro. Vai pra... Trabalho de base. Trabalho de base. E é um negócio meio... Eles são marginalizados. É muito maneiro Gataca, cara. É muito Vejam legal. Gataca. É um excelente filme. Sim. E que trata dessas questões também, né? De clonagem e genética e tudo mais. No caso dos Sontarans é isso. Tipo, como eles são uma raça 1000% beligerante, militar, bélica e assim, é só guerra. A forma mais fácil e mais rápida deles ganharem guerras é se copiar, né? Clonar e multiplicar milhões por milhões, por uma vez. A gente descobre no Supremacia que tem os planetas maternidade. Como é que você traduziu isso? Você traduziu como planeta maternidade? Eu acho que é isso mesmo que eu usei. Eu acho que é o planeta maternidade. Que são os planetas que servem só... Imaginem que é uma máquina de clonagem espalhada no planeta inteiro. Tipo isso. Quando você tá assistindo Star Wars lá e tem aquele planetinha que o Ben Kenobi vai, né? Ah, sim, É mais ou menos isso. Caramba, peraí. Agora você... Que tem aqueles aliens do pescoção. Camino, pô. Camino, exatamente. Que ali eles estão clonando... Só que numa escala muito maior do que só uma basezinha em Camino. Né? Que é justamente o que dá a base aí pra Guerra dos Clones, guerras clônicas e tudo mais. Curioso você falar de guerra, né? A gente fala de Sontaran, é automático. A gente tá falando de guerra e de clone. Pois é. É automático a gente associar guerras a Sontarans, porque eles são, como a gente falou, né? Eles vivem em guerra, essa é a parada deles. Tem uma aí que é um embate, uma pinimba, que eu gosto de chamar, que acontece há muito tempo, que é justamente os Sontaran com os Rutanos, né? Inclusive é falado nesse two-parter. Justamente falado isso E mesmo. uma outra coisa bacana que é falada nesse two-parter é que um dos Sontarans, acho que é o comandante ali, ele fala, enfim, na hora que o Luke ele vai lá com eles, ele fala, eu queria saber qual era desse doutor. Ele fala, mas você não falou que ele não tinha dito o nome? Ele falou, não, mas ele não disse, ele só falou que era um doutor. Ele só falou doutor, mas não peguei o nome dele. É importante esse nome? Ele fala, sim, ele é Stuff of Legends, ele é um inimigo nosso há muito tempo. Tava envolvido em uma porrada de guerra e teve envolvida na Grande Guerra do Tempo. Isso é legal. Que a gente inveja muito porque a gente tentou por muito tempo entrar na Guerra do Tempo e não conseguiu. Nós não fomos permitidos a entrar. E é curioso porque a gente tem os áudios aí do Doutor da Guerra. Sim. E tem Sontaran nos áudios do Doutor da Guerra. Olha lá. Tem um que é o The Eternity Cage, que eles estão, e lá são eles tentando entrar na Guerra do Tempo. Então existe aí essa... E não conseguindo. Eles pegaram essa fala deste episódio pra dar o gancho, tipo... e os Sontarans? É lógico que eles participaram da Guerra do Tempo. Então, não. Então por que não? Mas não foi por falta de tentativa. Sim, óbvio, né? Inclusive esse áudio é Doutor da Guerra e Sontaran, é a primeira vez que eles se encontram, é mó legal. Maravilhoso, né? E ele fala ali, sim, que ele é o último dos Time Lords, bababá, todo aquele papo. O discurso pronto. O discurso pronto, mas tipo, os Sontarianos, eles têm a noção de que houve sim uma Guerra do Tempo, que o doutor, ele era o líder, né? Ele era a grande cabeça. Ele tava na frente, né? Ele era a pessoa que tava ali comandando a guerra e tudo mais. Então, os Sontarianos, eles conhecem não só o doutor de outros carnavais, mas o envolvimento dele na guerra. Inclusive, esse lance de ser de outros carnavais é também importante, porque a gente tem os Sontarans voltando à série moderna, junto da Unity voltando à série moderna. Então, a Unity já havia sido citada, mas ela nunca tinha aparecido. De fato, não. Então, quando a gente tem a Unity voltando, a gente tem os Sontarans voltando. Por quê? Porque os Sontarans apareceram a primeira vez justamente na era da Unity, lá com o Terceiro Doutor, lá em Time Warrior. Isso, exatamente. Então, faz muito sentido eles serem trazidos de volta justamente juntos, no mesmo episódio, entendeu? Então, assim, é muito legal você colocar essas referências. Inclusive, o Time Warrior que a gente citou aí, né? Foi 35 anos antes desse two-parter. Ele foi então, comemorativo. Foi o aniversário de 35 anos dos Sontarianos. Então, isso é muito bacana, né? E aí, beleza, né? Como a gente falou, teve voltando aí só pra revisão do arco, aqueles dois caras da Unity veem esse ser esquisito aí na gosma, e logo na sequência já vem os Sontarianos e eles hipnotizam esses dois caras. Então esses dois caras, eles acabam saindo debaixo da Unity, e agora eles são meio que os soldados dos Sontarans infiltrados, espiões. Sim. E eles funcionam por meio de hipnose. Então eles são meio... Eles só recebem comando e obedecem comando. Eles viram meio que robôs. Eles viram meio que robôs, exatamente. Eles viram Minions do Sontarans. E aí, nessas, né, que a dona tá lá investigando, a Unity, bababá, ela, cara, nesses pequenos momentos que a gente vê a construção da personagem, né? Ela, então, vocês estão aí conversando? Eu tomei a liberdade
de ir ali no escritório, porque eu conheço muito bem a vida de escritório. Não tem a vida de escritório. Que ela fala, Baixa nela ali Baixa a Nelly Bertrand nela. É porque a Catherine Tate já fez a série The Office. Na verdade, ela fez The Office depois. Mas é engraçado. Porque... Ela fala, ninguém manja mais de escritório, né, do que eu. Porque ela é temp, né? Então ela passou em vários escritórios. Isso. E ela falou, eu cacei aqui e eu procurei os registros médicos da galera, tipo, documentação. Como é que chama? Atestado médico de doença. E ela falou, olha aqui, tá vazio. Ninguém fica doente nessa empresa não, alguma coisa está errada. Sim. Você vê que ela usa a skill que ela acha que não vale nada. Sim. Isso é muito legal. Isso é maneiro. Tipo, a Marta é doutora, a Marta passou por Torture, a Marta tá ganhando. Mas é a dona que descobre. Sim. Gente, olha esse negócio aqui que eu achei. Então, foi aquilo isso que eu acho o máximo, sabe? Foi aquilo que eu falei no começo do podcast, do review. Esse arco, Two-Parter, enfim, é legal porque ele mostra como cada skill é importante à sua maneira. Com certeza. Tipo, a Marta é foda? Muito. Ela é médica, ela já passou por 2 organizações, ela é estratégica pra caramba, ela é sinistra. Sim, sinistra. A dona, ela é uma pessoa, entre aspas, comum, mas essas skills comuns ajudam pra caramba. Não, e que tornam ela especial. O fato dela conseguir se infiltrar numa sala sem ninguém ver, de ser bem invisível, pegar a papelada, analisar e ver que tem problema, isso é uma habilidade também. É muito A diferença é que ninguém valoriza isso. Ela é inclusa. Ela mesma porque ela não se acha, né? Ela cresceu com essa realidade de que você não é nada. Você não é importante. O que você faz é nada. Você não é uma médica. Você não tá salvando o universo. Você não é... Você não se jogou no vórtice do doutor, você... Entendeu? Não. Você não é cientista, você não é médica, você não mata Dalek com um taco de beisebol. Você não é nada, entendeu? Isso, é muito legal. Só que ela é algo. Ela consegue, é muito legal. E nisso eles vão investigar. Tanto que a Marta começa a interrogar lá os funcionários. É aí que a Marta percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Porque eles estão... respondendo ela ali, ela interroga um cara, o cara tá respondendo a ela, tipo, eu estou aqui para receber ordens. Aí ela faz outra pergunta, eu estou aqui para receber ordens. Tipo, ele tá só óbvio que tem alguma coisa errada, né? E na hora que tá rolando toda essa comoção, o lance do Atmos tá começando a crescer cada vez mais, e a dona, ela pensa, ela fala, cara... E minha família, né? E minha família? E vovô? E o meu vô? E a minha mãe? Será que eles estão bem? E a Marta vira pra ela e fala, sua família sabe que você tá viajando com ele? Ela fala, não, eu só saí. Ela falou, então, eu não contei pra minha família. E olha a merda que deu na terceira temporada. E deu bosta na terceira temporada. Você não viu a terceira temporada, menina? Você não viu? Você devia ter assistido. Então, assim, cuidado. E aí isso já coloca o bichinho ali na cabeça dela. Tipo, ela já fica com a pulguinha atrás da orelha. Sim, lembrando que os eventos na terceira temporada ali, quem tá falando que deu a bosta e tal, que é justamente o finale ali com o Harold Saxon e tudo mais. É, o mestre. Aquele ano que ele ficou como dono de tudo e tudo mais. Não existiu, né? Deu ré. Foi resetado. Foi o ano que não existiu. É. Então só quem tava envolvido nos eventos lembra. Então isso. A mãe da Marta lembra, o pai da Marta lembra, o Jack lembra, a Marta lembra, o doutor, claro, essa galera lembra. Claro. A Lucy Saxon lembra, o próprio mestre. Mas agora, o pessoal comum, tipo o Wilfred, a Sylvia, a dona, essa galera não lembra. A dona ainda mais, porque sempre acontece essas paradas, ela tá no celular. Ela tá em outra vibe. Ela tá num outro planeta, cara. Cara, não figurativamente falando. Não literalmente. E aí ela fala, não quer saber? Eu vou lá. Vou em casa, vou dar um pulo lá. Aí é muito legal que ela chega pro doutor e fala, eu vou pra casa. Aí ele fala... Ah, dona Noble, foi tão bom viajar com você. Que pena, que não sei o que lá. Faz um puta discurso. Vamos marcar. Aí ele fala assim, pera, você só vai e volta, né? Tipo, ele acha que ela tá indo embora, pra sempre. Né? Ele, dona Noble, nossa, foi muito bom viajar. Nossa, vou sentir... Você só vai pra casa, né? É só um pulinho, né? É muito bom. E, inclusive, ela fala, me dá carona. Ela fala, tudo bem, vai, me desova lá, vai. Me deixa lá enquanto aqui. É na hora que ele vai pra escola do cara. E ela para em casa. Aí o Wilfred... É muito legal, cara, é muito legal gente, isso. Porque... toda vez que eu vejo o Wilfred, dá um chorinho. Sempre que o Wilfred, ele acena com as duas mãos... ele todo bonitinho. Me aquece o coração. E sempre que ele fala pra ela, vai pras estrelas e pega um pouco pro seu avô, porque ele fala isso direto, né? Vai, ganha as estrelas, desvenda o universo.
conversa, ele sempre fala essas paradas. Não, me dá uma vontade de chorar, porque é muito genuíno isso. É muito dele. vovozinho, né? Você vê que é um cara que queria ter visto tudo isso, não conseguiu e se realiza na neta. Tipo, nossa, sim. E é muito legal porque, assim, realmente, tirando o doutor e ele, todo mundo acredita que a dona não é nada. Isso inclui até a própria Silvia. Tipo, a Silvia ama a filha, óbvio, mas ela sabe que ela é uma filha que ficou solteirona, não deu certo. Só me dá trabalho em casa. Não tem um trabalho fixo, tipo... Eu amo, mas é uma filha problema. O Wilfred tá cagando pra isso. Não, ele ama tipo, a dona. O Wilfred, ele ama muito ela. Sim. E ele acredita 1 trilhão de % em tudo que ela faz, no potencial dela. Sim, é muito então, fofo. Então, tipo, beleza, minha filha. Minha neta ela é a temp de Tiso e que ela não faz nada demais, mas ela tá lá em cima. Ela tá desvendando tudo que todo mundo quer. Ela foi para as estrelas, né? Então isso é mágico e especial. Foda, e a gente vê várias cenas da Marta lá na casa dela. Tipo, ela conversa com o vô. Nossa, desculpa, da dona na casa dela. Eu falei Marta antes, né? Será não, que eu troquei? Não, tá falando da dona. Não. São duas copeiras nesse episódio, socorro, né? Ela conversa com o Wilfred, ela se certifica de que ele tá bem. Dali a pouco chega a Silvia, né? E eles estão conversando, tipo, você vai contar pra ela? Então. E aí ela fala, não sei se eu vou contar pra ela. E a Silvia entra e fala, me contar o quê? Não. Ela, seu avô não tá comendo direito. É muito engraçado que assim... É muito cena cotidiana, né? Exato. O mundo tá literalmente acabando. Tem uma raça querendo invadir, tacar veneno em tudo, controlar carro, fazer o diabo. E eles estão ali, tipo, é a banalidade do dia a dia, sabe? É o tipo de coisa que você conversa com a tua mãe, né? Tipo, pô, bota a chaleira aí no fogo. Inclusive, ele não tá comendo direito. Mas ele fica indo pro posto de gasolina comer besteira. Eu tô tentando fazer uma dieta pra ele, mas ele fica comendo carne de porco. Isso é muito papo de mãe de família. Mas eu acho muito maneiro essas horas que o Davis escreve. Porque isso é uma característica bem descrita do Davis, né? Super. Ele escreve muito bem famílias. o nada. Tipo, é o cotidiano. O banal. O cotidiano, tipo, é o assunto de corredor, é o papo chato de família dentro de casa, tipo, tem que tirar o lixo, tem que fazer... Só que ele faz de um jeito que é tão natural que, tipo, você olha e você fala, caralho, realmente, se eu subir, se eu for na minha sogra, ela vai ter um papo assim comigo. Se eu for no Rio de Janeiro falar com a minha mãe, vai surgir... Pode estar acontecendo o que for, mas a minha mãe vai dar um jeito de socar um assunto banal no meio. E é a vida do dia a dia, a nossa vida. E tem beleza nisso, né? Com certeza, tipo, e é meio que isso que a dona fica, tipo... Eu não sei se ela sente isso agora, mas eu tô meio que perdendo isso pra viajar para as estrelas, sabe? Mas ela gosta de estar ali, ela gosta de estar nesse ambiente familiar e ela fica preocupada com eles. Ela fica assim, tipo... Ela fica bem dividida, né? Tipo, ela fica com o coração apertado de deixar eles pra trás, que a dona é só coração, né? Esse é o lance, 1000% assim, coração. De todos, quando a gente tentar atribuir uma característica a cada companion do 10º, a Marta é cérebro, ela é 1000% inteligência. A Rose seria coração também, mas Rose é coração. Só que um coração no sentido eros, né? Tipo, é amor mesmo. Ela sente paixão romântica, né? É isso, a Rose seria paixão. E a dona é amor, tipo, ela tem um coração que não cabe nela. Ela tem uma compaixão. Compaixão, exatamente. Eu acho que é isso. Porque é engraçado que... paixão e compaixão. Porque quando ela chega ali na casa dela, ela ainda tá na rua. E ela vai lembrando as coisas que ela passou. Ela vê a Adipose, ela vê Pompeia, ela vê as coisas que ela viveu. E em todos os momentos são, tipo... É a demonstração da compaixão dela. Ela está sempre tendo compaixão. Nossa, é verdade. Ali pelas pessoas onde ela encontra. Tipo, ela que convenceu o doutor a salvar a família de Pompeia. Isso é importante, né? Ela... Apesar dela estar lembrando, todos os eventos que ela passou com o doutor, né? E você pode pensar, ela tá pensando só em tudo que ela fez com o doutor. Mas não, é isso que você falou, né? Ela tá lembrando exatamente dos momentos em que ela ajudou ele a ter compaixão. Exatamente. Caraca, então é verdade. É muito bonitinho, na verdade. É muito legal essa ser a característica da dona. Sim. De novo, a gente sempre fala isso, né? Uma puta atriz de comédia. Comediaça, comédia zorra total. E aqui, total boa. Exatamente. E aqui você vê ela chorando, ela fica tocada, ela fica mexida. Às vezes uma morte que passa batido pra uma pessoa, pra ela afeta pra caramba. Então, assim,
é isso que demonstra ela como companion, assim, a maior qualidade dela, eu acho. Sim. E aí, beleza, ela tá ali na casa dela, mas depois ela volta lá então, pro núcleo do doutor, né? Pro lab, inclusive, né, pro laboratório. Agora eu vou ser muito sincero, eu não lembro se é na hora que ela chega que o doutor dissolve ela ali. Não é, porque ele dissolve ela na frente, né? Ele nem entra. Vai ter a hora que eles se encontram, voltar. ele volta pra buscar ela e o Wilfred encontra ele. Isso. Ele fica tão empolgadinho. O doutor sai do carro, né, do Jeep. Isso. Aí a dona encontra, aí o Wilfred fala, olha, ele é o doutor? Então é você? Aí ele fala, você, eu lembro. Ela falou, vocês se conhecem? Aí ele fala, sim, no Natal, no novo, sei lá, no último final, no Natal. É verdade, porque é o Titanic. Da banquinha. Fala, no Natal eu tava trabalhando na banquinha e eu encontrei com ele e tal, não sei o quê. Então você é um ET mesmo. Eles chegaram a conversar, né? Isso, a gente falou isso no review ali do Voyage of the Damned, que é justamente isso, né? O Wilfred, né, o ator dele, que é o Bernard Cribbins, ele fez esse personagem ali em Voyage of the Damned, que era só o... Que não tinha nome. Tio da banquinha. Tinha um nome random, não era o Wilfred. E aí, qual é o lance? Ele ia fazer só isso, só que enquanto tava na produção, o ator que fez o pai da dona no Runaway Bride faleceu. Isso. E aí o RT dele teve a ideia de, beleza, vamos usar o Bernard Cribbins, que ele é um baita de um ator foda, que já passou por Doctor Who, sim. Já foi companion do Peter Cushing nos filmes e tudo mais. Isso. Vamos pegar e anexar uma história a outra. Antes de soltar esse episódio, ao invés de soltar como Tom, o cara da banquinha, vamos criar essa história de que ele é o avô da dona. Isso. E a gente integra ele pra substituir o cara que fazia o pai. Ele e faz deu o avô. Muito certo, foi genial. E agora genial. eles explicam. Eles colocam a referência, né? Tipo, eu já te vi, você tava lá na banca. Tipo, era o mesmo cara, não era tipo o mesmo ator fazendo outro personagem. Isso. Apesar que era isso o vô da Who. dona, mesmo. Eles já tinham se encontrado, né? E é muito interessante que na hora que a Sylvia aparece, ela também fala sobre isso. Sim. Que ela fala assim, é ele. Aí o Wilfred fala, você conhece ele? Ela fala, sim, é que você tava com a gripe espanhola e você não foi no casamento. Por isso ele não conheceu. O personagem não estava lá. Então, assim, o Davis, ele conseguiu amarrar tudinho. A Sylvia já conhece ele do casamento. Por que o Wilfred não conhece ele do casamento? Porque ele estava com a gripe. Porque ele tava com gripe. E por que ele já conhece o doutor? Porque ele tava lá no Em outra ocasião ele conheceu. Cada um conheceu ele em ocasiões diferentes. Mas os dois já conheciam o doutor de outros carnavais, né? E é muito legal, porque o doutor começa a mexer ali no carro da Sylvia, né? Porque a dona fala, isso tá no carro da minha mãe, eu tô preocupada, é por isso que ela foi pra casa. Inclusive ele usa umas farpas que é uma plaquinha de ferro, né? É um troço, é uma chapa, né? Uma chapinha. E aí quando ele começa a mexer, sai uns espetos. Aí ele vai falando, né? Isso aqui é tecnologia, não sei o que, temporal. Tem um negócio temporal aqui, né? De 1 segundo, que faz com que isso seja tecnologia alien, não sei o que lá. E aí, nessas, o Wilfred vai entrar no carro. E aí, a dona, por quê? Por que você entrou no carro? Ele, eu não consigo sair, me tira daqui. Porque o carro fecha e fica trancado pra sempre lá. Fica trancado, né? E é muito bom. Que nem aconteceu com a mulher do começo. Sim. O carro, o Atmos que tá fazendo isso que trava acontecer. tudo e mata a pessoa. É interessante porque assim, beleza, aí o doutor fica tentando abrir, passa Sonic, faz os cambal e não dá nada. E a Sylvia desesperada, né? O episódio acaba aí, né? Esse é o cliffhanger. E aí quando começa o outro, é justamente aí. E a gente vê que toda a tecnologia e ciência e sci-fi isso do doutor não resolve. Não adianta nada, amigos. E aí a Sylvia pega um troço pesado e joga no vidro e resolve, porque é o básico, né, cara? Na hora que o Wilfred começou ali a ficar, socorro, quero sair. E eu, gente, taca um negócio. Aliás, e o doutor mexendo ali, eu, gente, taca um negócio. Aí, não sei o que, screwdriver, bababá, tititi. Joga uma pedra nesse vidro. A dona super preocupada. Eu, gente, quebra esse vidro, pelo amor de Deus. E a Sylvia vai lá, pá! É isso que eu tava querendo, menino. Eu vou te falar, que foreshadow, hein? O Wilfred preso num lugar de vidro. Tudo bem, o carro não é todo de vidro, mas enfim. Preso, não conseguindo sair. E o doutor tendo que liberar ele, que não, nesse caso não é ele, mas... Gente, eu não tinha pensado nisso. Caraca, foreshadowzão. O Davis usou a mesma cena 2 vezes. Não, foi sem querer. Mas eu acho que foi sem querer, mas foi muito bem feito, foi cara. Sem querer? Não, às vezes não foi sem querer, mas tipo, caraca, que maneiro. Caraca, né? Que foda. E aí, com certeza, eles conseguem tirar ele, mas... Desculpa. Às vezes, os melhores métodos são os mais... óbvios e primitivos. Às vezes você conserta batendo quebrar no computador. o vidro, entendeu? E aí é nessa hora que começa a soltar o gás de todos os carros do mundo que todo. O Poison Sky. O Poison Sky. Então,
tudo que tinha tecnologia da Atomos. Da Atomos. Dos átomos. Dos átomos. Bom, são átomos. Tudo são átomos. Tudo é átomo. Não tá errado. Começa a subir, né? O gás começa a ir lá pra atmosfera. Faz essa tampa, né? E aí a gente vê aquelas coisas em escala global, né? Tipo, Paris, não sei o quê, Índia. Tudo isso que tá acontecendo, a Unity tá agindo, né? Ela Sim. tá trabalhando pra investigar isso. Monitorando, né? E aí tem uma hora que mostra um mapa do mundo e vai mostrando as cidades que tem mais carro, né? Aham. E, inclusive tem um monte de Tem coisa o no Brasil. Brasil. Na verdade, o mapa inteiro fica com ponto vermelho fica porque repleto, são isso. os pontos com mais carros em todos os lugares, né? E eu gosto que nessas horas pra gente mostrar a escala global, eles botam os noticiários, né? Tipo, e ao redor do mundo. Sempre tem a mesma jornalista. Sim! Tem uma que sempre aparece. Aquela com o cabelinho Chanelzinho. Sim, e aí, tipo, é aí que a gente vê que a Atmos realmente se espalhou pro mundo inteiro, muito por conta aí do menino que tava ali ajudando a espalhar toda essa porque não era nada, tipo, até então não era nada que matava ninguém, tava ajudando, né? Não, era um GPS, tipo. Era um negócio que você bota no carro e fim. Mas isso acontece em vários momentos do Doctor Who, né? A gente vê que, tudo bem, é no universo paralelo, na Terra do Pete, mas aqueles earbuds, também aquele negócio que fazia... Isso. Também, todo mundo tinha. Quando eles encontram alguém que não tem, tipo, nossa, você não tem, que estranho. Até a Jack, né, tá usando ali. É mais ou menos assim, se um dia uma raça alienígena quiser matar o ser humano, fazer qualquer coisa, ele vai botar uma coisa no celular. Porque hoje em dia, quem não tem celular, Todo mundo tem celular. Exatamente às vezes até mais de um. Exatamente. E então exatamente isso ali. É muito legal, né, você usar uma coisa banal, tipo um GPS no seu carro. Doctor Who fazendo isso desde sempre, né? Desde sempre. Desde da poltrona de plástico até hoje em dia. Muito bom arco, inclusive. E aí, claro que a Unity tá toda ali mobilizada, a gente vê os caras sentadinhos ali, é muito legal, né, ver fazendo coisas tecnológicas. Essa operação da Unity, né? E uma coisa que a gente não falou ainda que aconteceu, que enquanto tudo isso tá rolando, a gente tem a Marta, ela foi clonada. Ela foi clonada, porque ela vai pra aquele lugar onde os dois soldados da Unity estavam. E ela acaba sendo pega ali pelos Sontarans e ela é clonada, né? A Marta original fica deitada numa maca. Numa maca ela precisa que foi utilizada no episódio Cyberwoman, inclusive. Rolou uma reutilização de Rolou uma reutilização de própria. É real. É o mesmo do Cyberwoman, gente. Ela fica ali com o lençolzinho. E agora nós temos uma outra Marta, clone Marta, fake Marta. Andando por aí. False Marta, né? A false... Gostei desse termo. Sacou? A false Marta. False Maria, Sci-fi antigo. Andando pela Unity e agora mancomunada. Adoro essa palavra. Mancomunada, você gosta, né? Mancomunada com os Sontarianos ali. E ela começa a dar ordens, né? Ela que ativa os soldados que estão hipnotizados. Isso é uma parada importante também, porque ela tá do lado dos Sontarianos. Sim. Né? Ela tá ali junto com eles e tudo mais. Só que qual é o lance? Ela é clonada da Marta. E a gente vai descobrir mais pra frente que ela tem todas as memórias e tudo mais. Que o fato dela ter todas as memórias e dela ter andado com o doutor e tudo mais faz com que esse clone tenha uma consciência que ela não deveria ter. Exato. Consciência que eu digo não é de pensar, é tipo de ter uma bússola moral. Ela tem perfeito, obrigado. Ela tem uma bússola moral que ela não deveria ter. Isso. Então a gente vai ver que ali, o que acontece, né? A Unity, ela tá louca, porque, meu Deus, o mundo tá coberto por esse gás, todo mundo vai morrer. Não adianta, vamos ter que ativar as ogivas nucleares. Então, começa e liga pra todo mundo. Liga pros Estados Unidos, liga pra Coreia do Norte, liga pra todos... Não, mas tudo bem, mas eu tô falando os pontos no planeta, né? Os pontos globais. Liga pra todo mundo aí que tem coisa, ogiva nuclear, vão disparar agora. Lembrando que pra isso funcionar tem que ser unânime, todos os representantes têm que apertar o sim. Tem que dar o ok. E quem toma conta disso ali na Unity é a Marta. Que agora é a clone Marta. É a clone Marta, a false Marta. A Marta nunca apertaria esse sim. Óbvio. O que faz com que a false Marta não aperte o sim. Isso. E aí não consegue disparar as ogivas. Só que a gente não sabe que é ela. A gente vê que tem alguém dando não. E aí mais pra frente, quando eles tentam fazer de novo, a gente vê que é ela. A primeira vez a gente não vê, na segunda a gente vê que é ela. E aí a gente fica na dúvida, tipo, porra, peraí. Essa é a clone. Por que ela, se ela tá amando dos Sontarans e esse é o plano dos Sontarans... Ela não tá dando o sim. Exato. Se ela tá amando dos Sontarans e esse era o plano dos Sontarans all along, que era usar das armas do planeta pra destruir o planeta e eles conseguirem ocupar... Isso. Por que ela tá dando não? Será que, na verdade, all along não é a Marta... Não é a falsa Marta, é a Marta de verdade? É a Marta de verdade. Fica esse questionamento, essa dúvida, né? Que é uma parada que a gente vai ter ali de novo no Day of the Doctor, tem, né? É
Elizabeth... É a Zygon. É a Zygon ou é a Elizabeth I? E a gente descobre que é a Elizabeth I, não é a Zygon. Igual a Zygood também, ali no arco dos Zygons, né? Então fica esse questionamento, tipo, pô, será que ela não ativou porque é a Marta de verdade? E a gente vai ver que não, que é a falsa Marta. Mas e que ela só tem as é memórias. Assim por conta da bússola moral da Marta real. Exato, e é muito legal isso, né? Você tem que tomar cuidado com quem você vai clonar, Sontaran. Porque pode ser que uma pessoa seja do bem e ela fique contra você. É porque foi você que clonou e deu merda. Eu imagino que foi fácil clonar os caras da Unity, porque como eles já eram soldados, qual é a bússola moral, entre essas, qual é o modus operandi deles? Obedecer a ordem. Soldados obedecem ordem. Sim. É isso. Salvo fim, mais ou menos, né? Porque se clonassem o Brigadeiro, ele não funcionaria assim. Mas os soldados rasos, entre aspas, eles estão ali pra obedecer a ordem de uma patente maior. E os Sontarans são essa patente maior, então beleza. Então não tem muito problema. Já a Marta não, ela não é um Teen Soldier, entendeu? Não, ela é outro patamar, por isso que eles não conseguiram, né, e tudo mais. E aí, claro, né, a Unity fica sabendo que esse é um ataque alienígena, porque o doutor avisa, tipo, ó, então, seguinte, são Sontaras, é ET, é Alien, não sei o que lá. Qual é a primeira solução? Vamos bombardear essa porra. Aí o doutor fala, não adianta, você pode usar todo o poderio nuclear da Terra que vocês não vão nem arranhar as naves dos Sontaran. Você não entra em embate com o Sontaran assim. Você vai perder, eles são uma força de guerra alienígena enorme e muito forte. Mas a gente vai atacar mesmo assim. Eles não perdem guerra, né? Se eles perdem, eles morrem. Mas a gente vai atacar mesmo assim. Aí o doutor começa a ficar puto. Tipo, não, gente, não vai adiantar, não vai dar certo, vocês não podem fazer isso. Eles não estão nem aí, eles continuam com modus operandi militar e eles vão atacar. O cara ali que é que a gente fala que é o substituto do brigadeiro pra essa ocasião, ele peita o doutor e fala, não, vai sim. Aí ele manda... Porque vai ter uma hora, o que acontece? A gente vê que os Sontarans, eles estão ali na nave deles, eles soltam as shuttles, né? Aquelas naves de transporte que são as bolinhas. As bolinhas, que são reminiscência da série clássica também, eram bolinhas. Com certeza. E eles começam a baixar tudo que é Sontaran na Terra. Isso! E aí qual é a parada? O cara da Unity bota os soldados pra atacar os Sontarans. E o doutor fala, não adianta. Eles vão matar esses caras. E não dá outra. Eles começam a matar, tirar os caras da Unity. Inclusive o Sontar ali, que é o Dan Starling, né? Que é o que faz os Trax. É o comandante Score. Porque são dois, né? O maiorzão, o principal, não é o não Dan. É o Dan Starling. E aí depois o outro que aparece já que é o que tem o dentinho separado. Tem uma hora que ele começa a matar os soldados, ele fala... Pô, isso não é guerra, isso é esporte. Eu tô atirando em alvo, ele eu tô me divertindo. Exatamente. Lembrando que esse não é o Strax, tá? Não ele só é feito pelo mesmo ator, mas não é o Strax, é outro Sontaran. Exatamente, gente. Deve ter vindo da mesma fonte de clonagem do Strax, mas não é o Strax. Com certeza. Então, na hora que os Sontarans começam a invadir ali, de fato, o laboratório e tem os homens da Unity, o doutor, na hora, fala pro comandante, peça para eles recuarem. O que ele fala? Ataquem! E aí dá bosta. Eles morrem. Vários soldados da Unity morrem ali. Ele fica bolado, o doutor. Não, ele começa a gritar louco, né? Que o décimo ele é bem. Aí ele fala, vai, volta, começa a babar. Aí o cara, tá bom, volta. Aí ele fala, se fosse o brigadeiro faz muita falta aqui. Nessas horas. Sem querer ofender. Aí o cara fala, não é ofensa nenhuma. O Sir Alistair, ele estaria aqui ajudando se ele não tivesse preso numa ação no Peru. Ele está na ativa em alguma missão no Peru. Então, assim, e ele agora é Sir. Olha Sir Alistair. Sir Alistair. Tipo, em nenhum momento ele se ofende. Na verdade, ele também admira o Brigadeiro, porque eu imagino que todos da Unity veem o Brigadeiro claro, sem como dúvida. A maior liderança. Não, mas tipo, ele é foda. E sempre muito respeito ao Brigadeiro, assim, tipo... E até pra fazer a homenagem ao personagem, né? Porque ele não aparece nesse episódio. Ele não aparece, e aí a gente fica buscando, a gente fica esperando... Tá aí a desculpa. Aparecer a referência, ou pelo menos uma citação. E sim, existe sim essa citação lá no Poison Sky, já no segundo episódio, que ele fala, sinto saudade de um brigadeiro. Ele só não está aqui por causa disso. Então existe a justificativa, o brigadeiro existe, ele tá numa missão, ele não tá aqui agora, não morreu, mas assim, tá dentro. Que bom que você perguntou dele, né? Algo assim, então, pelo menos isso. Mas que eu queria ter o Nicolas Cage, eu queria. Queria que ele tivesse aparecido, mas tudo bem.
tudo bem. Ele vai aparecer em Sarah Jane Adventures, então pois é. ele tá minimamente envolvido. Então, mas é isso. É legal ele aparecer em Sarah Jane. Quando a gente revisar Sarah Jane, vai ser super legal revisar esse episódio com ele. Sim. Mas em Doctor Who ele não tá, entendeu? E aí o que acontece? Eles não usaram, o ator eventualmente faleceu, e eles tiveram Essa era a chance, né? Pois é, e aí eles tiveram que prestar homenagem póstuma a ele. Tipo, a homenagem póstuma ali com o 11º é legal? É bonitinho. legal. Mas vocês entendem que, tipo, pô, eles tinham a oportunidade de tentar usar e não usaram? Muito triste, gente. E aí depois, beleza, a gente ganha a Kate e tal. A Kate é A Kate é maravilhosa. A Kate é uma homenagem ambulante ao Brigadeiro. 100%. Mas não é o Brigadeiro. Por exemplo, tudo bem, nem daria, até porque o Nicolas Cage já tinha morrido, mas ia ser muito legal ter um episódio com ele e com ela. Porque a gente tem... ia ser lindo. Downtime tem. O Downtime, Tem né? a Kate, mas não é essa atriz. Sim. Então a gente tem ele com a filha, mas vocês entendem? A gente não viu ele brigadeiro com ela brigadeira, entre aspas, que a gente fala, tão entendeu? bonitinho, viu, gente? Fomos roubados! Fomos roubados neste momento! Nesse momento em Poison Sky e Soltaram Strata, Eu não sei se o ator devia estar aí, sei lá... Não sei, no Peru, né? Indisponível. A gente não que tava no Peru, né? Tendo férias. Não sei, porque tem isso, o Nicolas Cage, ele amava muito o personagem dele. Não, ele era super orgulhoso do trabalho dele na série, ele amava. Tanto que na série clássica ele volta em algumas vezes, não é só com o sétimo, ele vai aparecer de novo. Ele tinha um puto orgulho desse trabalho. Vivia indo nas cons, falando com super carinho, assim. Tipo, ele com certeza toparia. Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Às vezes não A gente julga muito, a gente fala que, que eles não quiseram não levar. Não, porque... Mas ninguém sabe. Às vezes rolou e... Às vezes ele tava doente. Às vezes tava cuidando de alguém. Sei lá, né? De qualquer forma, pelo menos tivemos a Unity. Tivemos a volta aí, né, dessa organização. E a menção a ele. Exatamente. E aí é isso, né, gente? O doutor, ele começa a... Primeiro, Unity não ataque, pelo amor de Deus, e começa a tentar trabalhar numa forma de deter todo esse poison, né? Porque o lance eles usaram aí dos carros e tudo mais pra liberar esse veneno. E isso tá tampando a Terra. Então, nesse meio tempo, né, o menino lá, o menino Luke. O Luke. Ele já tentou se aliar de vez com os Sontarans e eles passaram a perna nele, puxaram o cacete. Já deram, e ele caiu na terra chorando, chora na cama que é lugar quente, porque você que fez isso, você que ajudou a financiar essa merda. Sim. E a gente tem um lance que ele descobre também, ele já sabia desde sempre que a Marta era a falsa Marta. O doutor já manjou ali, mano. Ele faz a falsa Marta levar ele pra onde tá a Marta de verdade e ele... É como se nada tivesse acontecido. Ele, Marta tá aqui, não sei o que lá, mas você não tá surpreso? Ele fala, não, deu pra sacar que você era um clone. Amada! Aí ele começa a falar os motivos, né? Tal coisa, as pupilas estavam dilatadas erradas, você não era suscetível a esse estímulo e, sinceramente, você fede. Literalmente, você fede. Tipo, não tinha como ser a Marta. A Marta verdadeira acorda, né? O doutor abraça. Legal com a Marta falsa. Esse diálogo das Martas é bem bacana, tipo, porque a falsa Marta fala, você tem sonhos, você tem planos, né? Que bacana, é muito legal tudo isso. E a Marta fala, né? Tipo, tenta resistir e tal. E no fim ela cede, né? Eu acho que ela não consegue sobreviver. É que eu acho que no momento que a original tá acordada... Isso. A falsa desliga, A falsa desliga, então a gente perde a falsa Marta. A gente só... Ela serve ali, esse momento serve pra gente descobrir por que ela tava dando não nas coisas. Era justamente por causa da bússola moral. E é isso. Ela ali falece, coitada, ela cai. E aí a Marta volta a ajudar o doutor ali. O que o doutor faz, usando a tecnologia do garoto, do Luke e tudo mais... Eles vão de novo pra Academy ali. É isso. E aí ele desenvolve um gadget, um troço, né? Um troço científico de Doctor Who. Um troço científico de Doctor Who que vai limpar toda a atmosfera. É um reatmosferizador. Enfim. E aí é muito foda, porque na hora do vamos ver, ele fala assim pra elas, então, Marta, muito bom te conhecer. Minha dona Noble, linda, maravilhosa, mas eu tenho que ir. Aí, você tá se despedindo, doutor Eli? Porque alguém tem que apertar o botão. Porque o lance é o Aí seguinte, a Marta, não, bota o negócio remoto, dá um jeito. São dois passos, né? Ele faz o reatmosferizador, porque ele precisa limpar o gás que tá ali, o Poison Sky. E ele vai pra lá de fora da academia, ele liga, o troço dá um tirão assim no céu. A gente tem o nascimento de uma gif do please, 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 please. Exatamente. E a gente vê que o lance faz o seguinte, ele vai dar esse tiro, ele incinera todo o gás, ele faz o gás entrar em combustão. Só que não é só pegar fogo, tem um processo ali que
queima todo o gás e na hora já explode, entre aspas, uma nova atmosfera limpa. E aí a gente vê que, tipo, vai vendo a repercussão ao longo dos lugares. E a gente vê que o Wilfred e a Sylvia estão vendo o céu pegar fogo e ver tudo ficar ao normal. E eles saem, eles vão na rua, eles comemoram. O Wilfred comemora com a gangue dos velhinhos. Isso, tem a senhorinha ali vizinha, tudo mais, né? Só que aí, Nikki, tudo isso tá acontecendo, o doutor ainda tem que acabar com a ameaça sontariana. Na hora. Na hora que ele limpa o céu, todo mundo tá comemorando, ele fala, mas ainda tem merda pra resolver. Inclusive, ele entra. Beijos, tchau. Porque o lance é que os sontarianos, na hora que esse plano quebra, eles já têm um plano de contingência. Então que eles falam, claro. ativar o estratagema número tal, a gente vai destruir a Terra. É isso. E aí, pra que isso não aconteça, ele tem que explodir os Sontaras. Tanto que, quando ele se despede, a Marta fala, você vai matar todos eles, né? E aí... Ele fala, mas você vai ter que morrer no processo. Ele fala, E ele vai porque não que dá pra ela ser fala, remoto. faz algo remoto. Ele, não, mas eu tenho que conversar. E aí, beleza, ele vai lá pra nave deles com o teleporte. Aí ele tenta negociar. Obviamente que as negociações fracassam, isso não tem a menor dúvida. E antes dele ter ido embora, ele vira pro moleque lá, o Luke, e ele fala... Faz algo bom da sua vida. Faz algo de bom da sua vida. E as meninas ficam ali super tristes, se lamentando que o doutor foi embora, que ele vai morrer, que não sei o quê. Na hora que ele tá negociando ali com os Sontarans, ele tá posicionado no teleporte, né? Com um negócio na mão. Com um negócio na mão. E aí, o Luke, ele corre pro teletransporte. Na Terra, né? Ali dentro da academia. Aperta o botão do teletransporte e troca de lugar com o doutor. Elas perguntam, o que você tá fazendo, garoto? Ele fala, alguma coisa boa da minha vida. Alguma coisa boa. E ele troca com o doutor e na hora que o doutor some... Que é a redenção. Ele aparece onde tava e já pega e já negócio. Aperta. E ele aperta, ele manda Sontar High, bum, aperta. Bum. E aí o doutor já tá de volta e ele, né, no processo, rodou muito merecidamente. Foi a redenção dele. Foi a redenção. Mas bem feito, né? Mas bem feito, né? Era o mínimo que ele podia fazer depois de criar a porra toda. Sim, limpar a porra toda. Porque você fez a bagunça, você arruma, né? Tipo, tudo isso só aconteceu por causa dele mesmo, sabe? Então, tipo, é o mínimo... A ganância dele. É o mínimo que você podia fazer. E aí a gente destrói mais uma vez os Sontarianos. Mas eles vão voltar, eventualmente. Eles sempre voltam também. Doutor está de volta aí na Terra. Isso é só um pelotão, tem isso também, né? Sim. Tem 1 trilhão de outros Sontaras no universo. Não tem nem o que falar. E é muito legal porque a Unity também tá comemorando, né? O cara que tá no comando, tem a outra... A outra pseudo-brigadeira. Ela também tá ali super feliz, eles se beijam, é mó legal, cara. E claro que ela beija ele, porque ele tava durão lá, ela beija ele e ele fica com uma cara assim, ela... Oh, desculpa, senhor. É muito, tipo, awkward, né? E aí, é isso, gente, dá tudo certo, tudo acaba, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bom. Tá se despedindo da Marta ali, entra aí na tarde, vamos só pro velhos tempos, entra aí, vê como é que estão as coisas. Beleza, vou embora, tá? Porque... a Marta fala, agora eu não posso mais, porque eu tenho alguém contando comigo. E ela mostra o anel de noivado, né? Então, assim... Não é o Mickey, tá? Antes que alguém pergunte, ainda não é o Mickey. Ainda é o Tom Milligan. Sim. É o Tom Milligan. Ele é citado, né? Ele é citado, ele apareceu rapidinho lá no final e tal, mas... Eu vou te falar que eu nem lembro dele. Mas se você tá falando, tem a foto dele lá, gente. Tem a foto dele lá. E aí, Nikki, ela vai sair da Tardes. A Tardes decola. Não, mentira, não, você não vai me levar. Eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Para com isso. Não, mas eu não tô fazendo nada. Eu não fiz nada, eu não apertei nada. Porque tem o convite da dona. É a dona que fala, né? Não é o doutor que chama ela pra viajar de novo. A dona fala, você não tá afim de vir com a gente? Vamos junto. Não é como se a gente tivesse com falta de espaço. E ela fala, não, agora não, tá, eu tô... Né, tem alguém me esperando, ela mostra a aliança. E você vê que a dona fica meio assim, puta, cara... Tô solteira, né? Mas é que... Me fudi, né? Ia casar, né? Não, porque eu ia casar, o cara me traiu com uma aranha gigante, né? Mas a dona vai se dar bem depois, calma, um cara legal. Vai ficar tudo bem, dona. Não que ela precisasse. É engraçado, na verdade sim, né? Que isso era importante pra dona. O fato de casar era importante pra ela. Faz ser uma coisa importante e necessária pra todas as mulheres? Não. Mas certeza, pra ela era. não. Então ela vê isso e ela acha que ela, de novo, ela é uma sensação de inferioridade. Fica bolada, exato. E aí, beleza, quando a Marta vai sair, a Tardes decola e elas são forçadas a ir pra essa próxima aventura que já vai ser... Que já é o gancho, já é o gancho do The Doctor's Daughter, que eu quero muito que aconteça um watch-along também aí, viu? Sim, tô torcendo tomara. pra Georgia tendo de participar, ia ser muito bacana. Ia ser muito bom se fosse por agora, porque ia casar com um review. Com os reviews, a gente ia poder gravar esse podcast ao vivo, né? Olha, eu ia gostar muito. Vai, Emily Cook, faça isso. Vamos falar com ela. Acontecer. Vamos falar com a Emily Cook com a Georgia. Cara, nossa, ia ser muito legal, né, gente?
E é isso aí, acabamos aí esse episódio maravilhoso. E aí a gente vai pra aquele momento tem importante, especial, que são as curiosidades aqui da minha Scientific Advisor. Tem algumas curiosidades. Curiosity Advisor. Curiosity Advisor. Tem algumas pouquinhas coisas interessantes Curiosities and Trivia Advisor. Exatamente, pra se falar. Uma coisa que a gente acabou esquecendo, que eu deixei aqui anotado, é que a dona, né, na hora que ela tem que entrar na nave dos Sontarans em dado momento. É a bolinha. E aí o doutor vai dando as instruções. Ó, você encontra uma porta assim. Aí você encontra, você vai passar por um negócio. Tem um scanner de mão. Tem, inclusive, uma hora que ela ataca um Sontaran. Ela dá um porretinho. Os Sontarans roubaram a verdade. Os Sontarans roubaram a TARDIS. Isso. Porque eles estavam com a Unity lobotomizada ali e pegaram E a dona tava dentro. Aí ele fala... Aí ele sabe que a TARDIS tá ali, ele sabe que a dona tá dentro. Ele, olha só, isso me lembra um negócio italiano. Ele fala um negócio pra dona. Aí a dona, peraí, é pra mim. Eu tô aqui. Aí ele, isso, a cabine telefônica... Tem um telefone. É um comunicador. Não sei o que, mas eu não sei onde é. Aí ele começa a falar e ele dá a instrução. Ele fala, pode ser que tenha um Sontaran na frente da TARDIS. Isso. Na nuca deles, pode ter um negócio que se tem um impacto, eles desmaiam. Isso. Que no caso, é a fraqueza desse Sontaran. E aí ela pega aquela marretinha, é um mallet, como é que é esse em português? É uma marreta, é um martelinho. Martelinho. E ela, que fica o doutor então, pra dirigir a TARDIS. Pra pegar no tranco. Aí ela usa pra dar a porrada, o Sontaran cai. E aí tem a cena de, agora vai ter um negócio de mão, porque ela tá com o celular, vai ter um negócio de mão. Aí você tem que botar a mão. Mas ele só tem 3 dedos. Aí ele fala, sim, e você também tem 3 dedos. Você tem 3 dedos, dona. Aí ela faz a saudação vulcano. Pra poder... É, muito legal essa referência. Faz a mãozinha do noturno. Que é verdade. É bem bonitinho ali que ela bota ali a mãozinha. Então a gente tem essa mini referência aí, né, a Star Trek. Não, veja, calma. Não é. Não. A gente tá falando que é só porque é engraçado, mas não é referência a Star Trek, não. Não é referência. Nem X-Men. Também não, mas que não é muito legal. Apesar de ter uma academia pra jovens inteligentes, não é X-Men. Mas é muito legal você colocar esse... A Marta, a dona abrindo uma nave, sim. Fazendo essa saudação. Então vamos lá, as curiosidades, né? Quem prestou atenção ali na abertura viu que o roteiro desse episódio é da Ellen Raynor. Ela fez Daleks in Manhattan e Evolution of the Daleks lá na terceira temporada, que tem o Andrew Garfield, que já era com a Marta. Sim. Então é legal porque essa roteirista já tinha trabalhado com a personagem da Marta, então ela sabe desenvolver bem a personagem. E uma coisa muito interessante aconteceu, que esse arco dos Daleks... Rolou umas críticas a esse arco na época e a roteirista ela ficou devastada. O Evolution. Foi mó legal. Manhattan Evolution. E ela ficou meio assim. E quando o Davis convidou ela pra escrever mais um episódio, ela falou: não, eu não quero. Eu recebi muito hate. Ela chorou. Mas, cara... Foi foda. É verdade isso. Rolou problema. A gente sabe como é que... Existe um grupo... Cara. Existe uma parcela dos fãs que esquece que tem um ser humano por trás de qualquer coisa. Vários seres humanos, né? Vários seres humanos. Ser humaninhos. Ser humaninhos. Então, assim, ela ficou muito bolada. E o Davis teve que vir à tona e falar: não, peraí, Ellen, não é bem assim. A gente recebe crítica o tempo todo. Não leia os comentários. A gente vai receber sempre crítica. Sempre vai ter pessoas amando e odiando o que você faz. E isso em tudo. Pra qualquer pessoa. Sim. A gente que é criador de conteúdo, a gente sabe, né? Gente. Não existe isso de tentar agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai te criticar de graça. Claro. Sempre vai ter alguém que vai falar que você é arrogante, que você faz mal o que você faz. Ou que o roteiro era fraco, no caso aqui de roteiro, né? Que não gostaram, que tá uma bosta, que não sei o que não sei o que lá. Gente, esquece e segue com o teu trabalho. Acredita no seu. Tem que ser um equilíbrio sadio, por exemplo. O Tibnall falava aí que não lia crítica nenhuma. O que eu acho errado também. Que também é prejudicial, você não pode se fechar numa bolha e fingir que só a sua opinião e da meia dúzia de cerca existe. Não tem como. Você tem que olhar o que as pessoas que estão construindo o seu trabalho estão falando. Crítica mas você também, construtiva, né? Você tem que olhar todas as críticas pra poder fazer o lastro. Porque às vezes, eu tô errando isso aqui, tá muita gente reclamando. Eu tenho que pegar e consertar isso. Agora, se você vê que é sempre aqueles 2 ou 3 de sempre... Não é crítica, é só hate, entendeu? É só hate gratuito. Então você tem que ver, mas não tem que ver tanto a ponto de ficar como ela ficou. Hein? Exatamente. E graças a Deus, porque, esse Two-Parter é super legal. Sim, é maravilhoso, cara. E o outro também, eu gosto muito do Daleks in Manhattan Evolution of the Daleks. Cara. Então, assim,
Palmas pra Ellen Raynor, continua fazendo o que você tá fazendo, tá faz dando coisa certo. com a Unity que você faz bem. Pois é, né? E tem uma outra coisinha aí que aconteceu. Por um segundo nós temos... literalmente um segundo. É um centésimo, né? Quando a dona tá ali na Tardes, ela tá mexendo ali no monitor pra se comunicar com o doutor e tal, e aparece a Rose, mas é assim, gente. Se você piscar, você não... Literalmente, porque literalmente. Eu sabia que ela aparecia e eu tava prestando atenção, e eu acho que nessa hora eu pisquei mesmo e eu não vi. Você e a Thaís falou, viu. olha ela ali. Olha a Rose! E, tipo, é literalmente real. um segundo. E o lance é o seguinte, rolou na época, né, rumores de que essa cena foi gravada durante The Idiot's Lantern e eles só inseriram. Seria uma cena não utilizada de The Idiot's Lantern, porque é a Rose falando Doctor, né? Dá pra ver a boca dela se mexendo falando Doctor, que é mais ou menos o que ela faz em Idiot's Lantern. Que é quando ela fala ali na TV. Para de falar mal desse episódio, menino. Até parece que eles iam reutilizar um pedaço de episódio tão ruim num episódio tão bom. Ah, pelo amor de Deus. E aí, na realidade, não é de The Idiot's Lantern. Na verdade, essa cena foi filmada por o episódio Midnight, que ainda vai acontecer, mas eles tinham gravado. Antes, Isso, eles já tinham gravado. E aí, o que aconteceu? A Rose apareceu em Partners in Crime, que a gente já falou. E o Davis viu a repercussão enorme que deu. Aí ele falou, mano, pra ela aparecer só em Midnight, vai demorar. Deixa eu fazer uma inserção dela no meio da temporada para as pessoas sacarem que ela vai aparecer de novo. É pra não esvair a ideia. Pra não ficar muito distante uma referência da outra. Então, o que eles gravaram em Midnight, eles colocam um segundinho ali. Outra coisa interessante é que no roteiro original, o Atmos não seria nada disso. Não ia ter GPS, não ia ser Atmos. A ideia original do Davis, na verdade, seriam chaminés nas casas das pessoas que limpariam a atmosfera. Tipo, tipo assim, tem uma empresa que instala chaminés, que em tese limpa a atmosfera, mas no fim vão jogar o veneno na atmosfera. Entendi. Só que aí a Ellen falou assim... Não, Davis, vamos fazer um negócio atualizado. Ninguém mais mora em casa. Nem as todos os crianças lugares moram do mundo em prédio. Nem todos os lugares do mundo tem chaminé. Aqui não tem. Não. Então, assim, vamos deixar mais relatable, mais próximo da audiência. Todo mundo tem GPS no carro. Sim. As crianças que andam de carro, os adultos que andam de carro, todos eles sabem da existência do GPS ali. Vire à esquerda, vire à direita, siga para essa rua que não tem fim. É isso. Caia no rio. Então, né? Entre nessa quebrada. Ele falou, não, beleza, vamos trocar esse troço. A clonagem também seria um elemento maior na história. Todos os funcionários da fábrica seriam clones no original. Ia ser muito bacana. Mas aí ele tirou pra focar em um clone só, que foi o clone da Marta. Né, a False Marta. E assim ele falou, bom, já que os trabalhadores não vão ser clones, então eu vou fazer eles ficarem hipnotizados. Porque lá no arco The Time Warrior, os Sontarianos usam a hipnose. E como era uma homenagem. Então assim, vamos usar a criação original do personagem. Eles hipnotizam? Vamos usar aqui também, em vez de usar um monte de clone. Inclusive não... falta mais ou menos pra chegar em Time Warrior. A gente já tá na era do Time Warrior. Tá próximo naquelas, né? Mas a gente já tá na era do Terceiro Doutor. Então, logo menos aparece aí nos reviews. As coisas estão se conectando. E a gente tem também a aparição da Valiant, que é a nave maravilhosa aí da Unity, né? E, na verdade, o design dessa nave... Foi canibalizada, né? Pelo mestre. Foi feita pelo mestre enquanto ele era o primeiro-ministro. Lá na época do Saxon, lá na época do John Sim, na temporada passada. E a Marta também disse que ela foi feita com os fundos ali, com o dinheiro da ONU, né? E é ela que é usada para limpar ali o gás e tudo mais. E essa nave vai aparecer de novo em The Stolen Earth. Pra quem viu aí o nosso... Teve a Watch Party, ela apareceu de novo ali. Ela não limpa bem o gás, né? Ela usa ela como uma arma. Porque o que limpa o gás é o reatmosferizador. Mas ela é usada pra combater ali a invasão. Tentar combater a invasão dos Sontaros. Tentar combater a invasão. E a música que toca quando ela aparece é parecida com a música do The Master Tape, que é a música do mestre que o Murray Gold fez pro mestre. É tipo o tema da Valiant, né? O tema do mestre, que é o tema da Valiant. Ele colocou... as notas são muito parecidas com o tema
do mestre. Então, é pra mostrar que... Então, gente, o mestre passou por aqui, sabe maneiro, assim? A gente não tem mestre nesse episódio, mas tem a mas referencinha, isso aqui né? é dele, né? É, tipo, ele esteve aqui, o mestre esteve aqui. E pra finalizar, gente, essa história, ela termina, sim, nesse two-parter, mas ela abre uma brecha para os Sontarianos aparecerem em The Sarah Jane Adventures meses depois. E em termos de produção, foi próximo, porque o Dave estava tocando as duas séries, né? E eles vão aparecer no episódio The Last Sontaran. Então, os eventos de Poison Sky, Sontaran Strategy e Poison Sky, culminam lá em The Last Sontaran pra Sarah Jane Adventures. Legal. Então, olha como as 3 séries agora estão conectadas, né? Que a gente tem a Martha saindo de Torchwood. É verdade. Os Sontarianos vão aparecer em Sarah Jane. O próprio Brigadeiro já havia sido citado em Sarah Jane também, e ele vai aparecer. Então, o Davis, ele tá fazendo um trabalho multiplataforma, né? Não. Sim. Plataforma não, que é tudo TV. É multissérie. Tipo, tá perpassando, os personagens estão perpassando, os vilões, os eventos, eles estão todos interconectados. Por isso que eu gosto muito da Era Davis, né? O pessoal fala, pô, mas qual a diferença? A Era Moffat também é foda. Mas o Davis conseguiu conectar personagens em várias séries ao mesmo tempo. Eu acho isso fenomenal. Eu acho que, em termos de storytelling, é um puto exemplo bacana de como ele conseguiu costurar todos os elementos e com os timings perfeitos. Lembrando aí que, assim, a produção de Doctor Who e dos spin-offs acontece de uma forma muito antecipada. Então, é o tipo de coisa que devia estar desenhada, há 500 anos atrás, e ele conseguiu costurar de forma que todas as séries, conforme elas fossem televisionadas, fizesse sentido pro telespectador. Que a pessoa pudesse assistir episódios de cada uma semanalmente e sentir uma ideia única, né? Tipo, a Martha, ela já tem que ter aparecido em Torchwood antes, e os Sontarianos têm que ter aparecido aqui, pra depois aparecer em Sarah. Tá tudo muito, assim, costuradinho, interligado. Sim, e é bacana que, assim, ele faz de um jeito que não fica... Não é artificial a palavra, mas não fica duro, sabe? Fluido. Não precisa ser um negócio que fala, olha, eu estive aqui antes. Não, são nas sutilezas. Por exemplo, o que faz a gente conseguir marcar cronologicamente que ela já... As coisas que ela fez em Torchwood, ela fez antes disso aqui, é o lance do noivado dela. Exato. Então, assim, é uma coisa que é jogada, é uma fala que é jogada, que quando você vai costurar, você vê, beleza, isso aqui foi antes. Claro, né? Na época passava tudo intercalado, então era mais fácil. Lá na BBC. Mas quem vai ver... eram BBC diferentes. Mas quem tá acompanhando, tá acompanhando. Um era CBBC, o outro era BBC 1, o outro era BBC 2. Acho que era 3. Assim. Mas, enfim, hoje em dia, quando a pessoa vai pegar, depois já tá tudo pronto e tal, pra costurar, é nesses detalhinhos. É muito legal. Não, é muito maneiro. E outra, né? A gente tem aí uma coisa que eu acho muito maneira nesse arco, e aí já não é falando dessa ligação geral, se bem que tem o lance do Brigadeiro aparecer também em Sarah Jane, né? A Unity, entre aspas, ela tem peso em Sarah Jane por conta do Brigadeiro. Claro. Mas a Unity é legal que a gente vê ela nessa escala grande assim, aqui. Mas a Unity, ela já vem aparecendo de pouquinho desde a primeira temporada. Citações. Citação, às vezes aparece um pelotãozinho aqui. A Unity, ela continua presente. Mas nessa escala... O doutor visitando a sede, né? E é por isso que ele acha estranho, né? Nossa, mas na minha época era mais rústica. Exato. Então, assim, muito legal. A gente tem a Unity enquanto um local físico, com pessoas, com pelotões e ações e tal, e não só uma coisa amando. Nesse nível, realmente, foi a primeira vez. E é muito legal, né? E a gente vai ter a volta, né? No final ele tem de novo, a gente ainda vai ter a Martha. Sim, maravilhoso. Muito bom ter a Martha na Unity e a Unity de volta. Pena só que não teve o Brigadeiro. Acontece, mas tudo bem. Como você falou, em Sarah Jane ele vai marcar presença e é um episódio bem legal. Assim. Bonitinho, né? A gente ainda não tá revisando Sarah Jane. Mas a gente vai chegar lá. Vai chegar, fiquem uma tranquilos. hora vai ser bem bacana. Sim. Mas enfim, esse two-parter, obviamente, ele merece a sua nota aí de Hartnell Whittaker. Então, Thaís, por favor, para Sontaran Stratagem e Poison Sky, sua nota. Vai ser um Matt Smith. Olha aí, um 11, vai ser um Matt Smith. Legal, eu pensei que ia ser menos, porque você não curtia muito esse two-parter. Olha que engraçado, você falou a memória era falsa. Né? Quando a gente falou, vamos revisar esse two-parter, eu falei, putz, meio chatinho. Que saco. Mas é que assim, eu, Thaís, particularmente, não gosto tanto dos Sontarianos. Eu acho eles meio chatinhos e insuportáveis. Mas, reassistindo
E, de novo, eu não lembrava, porque, olha, faz muito tempo que eu não assistia a esses episódios. Cara, como é gostoso ver a dinâmica de duas companions natais, por exemplo, que é uma coisa que a gente nem sempre tem. A Marta está em outro patamar de vida maravilhosa. A gente vê a família da dona. Eu friso muito o lance da família, gente. Porque é uma coisa que eu gosto muito de ver em Doctor Who. Eu gosto muito da família da Rosie, da família da Marta, da família da... Eu gosto de ver famílias, eu gosto de ver a Companion num ambiente normal, em vez de sempre ela com o doutor. É muito gostoso ver a vida cotidiana da dona, sabe? E o Wilfred é um... Wilfred é o Wilfred, né? É o nosso cristalzinho. Que merece, precisa ser protegido. Toda vez que aparece o Wilfred no episódio, ele vai ganhar uns pontos automáticos. É verdade. Então, pra mim, é um Matt Smith, sem sombra de dúvida. Fred Pavão, sua nota pra esse two-parter. Vou com você, vou de Matt Smith também, pra fechar com 11 de 13. Boa. Diferente de você... É assim, você gosta mais dos Sontarans, concordo e eu discordo, porque o lance é o seguinte. Eu entendo esse estigma que você tem com os Sontarianos aqui, mas é a mesma explicação dos Cybermen que você tinha. Ah, olha aí. Quando você vê... É porque também não é como se eles aparecessem todo o arco na série clássica, mas quando eles aparecem na série clássica, é mais legal. Eu acho que eu só eles vi são ou mais dois arcos com eles na série. É porque não tem clássica. tanto mais. Os assim. Doctors, eu assisti. Vai ter o Time Warrior, tem outras vezes. Mas o lance é mais legal Sontara na série clássica. Não, e, de novo, isso não é meu bias por gostar mais da série clássica, não. Eu acho que é mais divertido mesmo. Entendi. Tipo, tudo bem, né? Aqui o visual deles é mais legal, a gente tem uma escala. O visual é bem legal. Mas eu não sei explicar direito. Os Sontara na série clássica, eles são mais apelativos pra mim. Eu acho mais bacana. Tá. Não sei se é por conta da estética de um troço mais antigo. Eu não sei, mas eu acho melhor. Entendeu? E eu acho que aqui na série clássica, na série moderna, eles ficam só mais um vilão que aparece, entendeu? Tá. Primeiro que eles não aparecem tanto. Quase e nada. quando eles aparecem, assim, eles não são uma merda tão grande, sabe? Por exemplo, isso aqui, eles estavam aliados com o moleque, aí bastou ir ali explodir e acabou. O doutor fez assim e resolveu, né? Não que na série clássica fosse uma explicação muito rebuscada, mas era melhor, entendeu? Tá bom, entendi. A gente tem também um problema, entre aspas, que não é bem um problema, que a gente teve a Straxização dos Sontarans, né? Tem isso. Tipo, a gente tem um Sontaran muito presente, que é o Strax, que é um personagem legal pra caramba. Sim, eu gosto dele. Mas ele embobece os Sontarans, entendeu? Ele tira um pouco da coisa original deles, né? Não, mas assim, faz sentido na lore do personagem, porque a gente descobre que o Strax ele tem uma dívida, e por isso ele trabalha, e como eles são, os Sontarans são honrados. Beleza, faz sentido, é legal. É maneiro você ter um personagem de uma raça que é uma raça vilã sendo um aliado. Eu gosto pra caramba. Eu gosto muito do Strax, não me entendo errado. Mas pras pessoas que só assistem a série moderna, a presença do Strax marca mais do que a presença dos outros Sontarans. É e verdade. aí você acha que todo Sontaran é abobalhado, e não é. E não é, muito pelo contrário. Não é pra ser. Não é pra ser, não originalmente. Mas o Strax é maravilhoso. Sim, eu gosto muito do personagem do Strax. Sim. Não entendo errado, mas sim. Mas ele é um Sontariano fora da curva. Ah, não, total. Ele nem tá nessa curva, ele tem uma curva própria. Isso. Ele é outra coisa, né? Mas enfim, isso é só um parênteses aí, por que eu acho que eventualmente você vai se afeiçoar mais aos Sontarans. E também eu tenho a minha memória era meio falsa igual a sua, assim. Quando a gente falou que ia revisar esse two-parter, eu falei, ai, que saco, né? Eu lembro que tem a Unity, tá, mas eu não lembro muito de curtir tanto esse arco. Esse two-parter, enfim. Eu não acho também o melhor two-parter do planeta. Não é. Mas eu lembrava dele ser mais do que ele é. Ele é bem bacana, é divertidaço. Ele é bem bacana. Ele tem muita coisa boa. Ele é equilibrado, tipo, ele tem Sontaran aparecendo na medida certa, Unity na medida certa. Isso. Tem as duas companhias aparecendo, mais o bônus de 1/100 de segundo da outra. Da Rose. Então, assim, é um arco bacana. 11 de 13 vale aí como média final. Maravilha. Gosto bastante, integra bem essa quarta temporada, que é uma temporada coesa, tipo... Essa é uma temporada que não tem pontos baixos, assim... É óbvio que tem ponto baixo, né? Mas ela não tem um episódio que você fala, meu Deus, esse episódio é um saco. Não existe. Todos os episódios são minimamente bons. A quarta temporada, inclusive, é citada como favorita de muita gente. Se eu tivesse escolher 3 temporadas da série moderna, eu falo sem medo, é quarta, nona e 10ª. Eu sempre falo isso. A quarta temporada, até vir a 9ª temporada, a quarta temporada era a minha favorita da série moderna, sem medo de errar. Sim, com certeza. 1000%. Então, assim, a quarta temporada ela é muito estável. Eu gosto disso. Ela é uma temporada que você pode confiar, tipo... Você tá com um tempo reduzido, eu só tenho tempo de ver uma temporada só. Vai na com quarta. esse meu amigo aqui. Vai quarta temporada. Vai sem medo. Entendeu?
temporada maneira, nota boa, arco legal. É nóis. Isso que importa. Fechou. Certo? Se você quiser falar pra gente aí nas redes sociais o que você acha aí de Sontaran Stratagem e Poison Sky, você pode fazer isso de uma forma muito simples, só alcançar a gente nas redes sociais. Redes sociais essas que você sabe muito bem, é Facebook, é Instagram e é o pássaro sontariano com um capacetinho, copinha assim, que bonitinho. que parece uma batata. Oh. Que, inclusive é citado isso, o cara fala uma batata assada. Parece uma batata, baked potato. Baked potato, que é o nosso Twitter. E você acha a gente em todas as redes sociais por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só seguir lá, caso você não siga, para começar a trocar essa ideia com a gente. Falando em trocar ideia, uma coisa que eu sempre lembro agora, desde que a gente entrou nessa empreitada, Sim. a gente vem fazendo muito isso de trocar ideia com vocês ao vivo lá no Twitch. Que delícia! Quando essas lives está rolando aí. Então, se você não segue ainda, vai lá em twitch.tv/Dr. Who Brasil, comece a seguir para sempre que tiver live você ir lá papear com a gente ao vivo Isso. e com a galera do chat também. A galera marcando presença no chat, é muito gostoso ler e responder e ter essa troca de volta ao vivaço. É outro patamar, gente, é uma delícia. Sim, quem sabe aí o Dr. Dora eles não faz uma live, a gente não faz podcast em live também. Ai, que delícia. Pois é, segue lá pra não perder nada, lembrando que quando tiver outras ações de coisas ao vivo a gente vai fazer por lá, agora não é mais no Instagram. Sim. É tudo por lá. Você falou sobre a galera marcar presença lá, outra coisa que a galera também marca presença é no nosso Apoia-se. Com a gente certeza. tem nossos apoiadores lá, tem nossos companions, que por mês ajudam a gente com uma quantia aí pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito pra todo mundo. Lembrando que agora não temos mais só 2 podcasts, temos 3. Yes. Aos domingos tem saído da BR News todo domingo cedinho, com o apanhado das notícias pra vocês aí da semana. A Thaís vem, fala pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando no Doctor Who. É isso aí. E isso é graças aos nossos apoiadores lá do Apoia-se. Então, se você quiser apoiar também, considere entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolha a sua quantia, seja nosso companion, desbloqueie recompensas e faça a gente continuar produzindo conteúdo pra todo mundo, certo? E fazer o Dr. Who crescer cada vez mais. Exatamente, cara. Como eu sempre falo, quando a gente cresce junto, é muito mais legal. É óbvio. Certo? Por hoje é só. A gente tem que parar agora que daqui a pouco vai ter live. Pois é, Mas gente. na sexta-feira, estamos de volta aí com mais um arco da série clássica. Vocês sabem que sexta-feira é sexta-feira clássica aqui no Dr. Who Brasil. Com certeza. Então, até nosso próximo encontro. Foi super bacana revisar este Two-Parter com vocês. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.